Oi, gente, boa tarde, boa noite, bom dia aí pra vocês. Eu preparei essa apresentação aqui, mas só para discutir com vocês algumas regras de nomenclatura, tá? Eu vou tentar resolver alguns exercícios aqui junto com a apresentação, tá? E depois tem uma atividade para vocês lá no Moodle, tá? Não deixem de fazer. A gente viu lá na última aula os compostos, né, os diferentes compostos orgânicos, e a gente começou a falar dos mais simples, que eram os hidrocarbonetos, né, que eram compostos formados só por hidrogênio e carbono. E aí é legal a gente pensar que o petróleo nada mais é do que uma mistura rica de hidrocarbonetos, né? E aí se você problematizar a forma como o petróleo foi produzida, né, a forma como se originou, a gente passa a entender melhor por que é só carbono e hidrogênio. Lembra? Falei isso lá na aula, hein? E aí aqui vocês estão vendo algumas regrinhas. Essas regras são bem básicas, tá, gente? Se vocês olharem lá no trabalho, que nem eu falei pra vocês, né? Eu vou olhar, vou dar o nome científico da ocitocina. Você vai ver que não é bem simples assim, né? Ou vou dar o nome científico do tetrahidrocannabinol, que não é um nome científico, né? Isso que eu falei. Vocês vão ver que não é tão simples assim, que não adianta só saber essas regrinhas que eu coloquei aí para vocês. Vão surgir várias dúvidas e é muito normal. Existe até um livro, um handbook da UPAC, né, da União da Química, que vai nomear cada substância, vai dar várias regras, mas vocês não precisam saber de todas. Como eu disse, nem eu sei de todas. A gente vai usar só essas daqui, tá, para poder nomear basicamente os compostos mais simples aí. E vocês ainda vão ver que não, mesmo assim não é tão simples. Então, ó, eu vou ler as regras aqui e vou explicando para vocês depois nos exercícios. Aqui a primeira parte é você identificar a cadeia principal. Cadeia principal é o nome que a gente dá para a linha de maior número de carbonos enfileirados, né? Então, aqui coloquei aqui para vocês, né? Cadeia de maior número de carbonos. Nessa cadeia você tem que abranger é, tentar abranger nesse processo de nomear as insaturações, ou seja, as duplas ou triplas ligações, tá? E aí essa é a primeira regra. A segunda regra é quanto a enumerar os carbonos. Por quê? Porque a gente tem que identificar onde estão nessa cadeia as insaturações e as ramificações. E aí para fazer isso, a gente vai tentar sempre dar os menores números, os menores valores para essas insaturações e ramificações, que é o que está aqui, ó. Então, no caso, como quando a gente tiver os dois, a gente vai priorizar primeiro as insaturações, ou seja, ligações duplas e triplas entre carbonos, e depois as ramificações, tá? E aí, depois desse processo que você já encontrou a cadeia principal, já enumerou, você vai dar o um nome. E aí pode ser que as ramificações, você tenha mais de uma ramificação diferente. O que você vai fazer? Colocar elas em ordem alfabética. Por exemplo, se eu tiver essas duas ramificações aqui, né, ó, metil, etil, E vem antes de M. Então o nome vai ficar etil, metil. Eu sei que tá parecendo muito abstrato tudo isso que eu tô falando, mas eu vou colocar no exercício para ficar mais fácil, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos de ramificações. Essas são as mais comuns, tá? Esse nome IU vem do radical, porque o que acontece? Vocês estão vendo esse tracinho aí? É onde a região onde ele vai se ligar. Significa que ele tem um elétron que está pronto para emparelhar com uma outra região, uma outra cadeia, né, de carbonos. Por exemplo, essa que eu estou desenhando. E aí a gente chama isso de radical, quando o elemento tem um elétron não emparelhado e ele vai se ligar ao outro. Essas espécies são extremamente reativas e elas vão receber os nomes, se vocês verem, como aqueles que a gente viu lá na aula, né, de quantidade de carbonos, é, tipo de ligação, né? Só que o sufixo, em vez de o, que era do hidrocarboneto, vai ser il, porque é um radical. Então, ó, que vocês estão vendo aqui são os mais simples. Alguns nem são tão usuais também, que nem esse aqui, ó. N-propil pode ser só propil, tá? Isopropil é porque ele está se ligando. Vejam que, mas os dois são propil, né?
Sim, os dois têm 3 carbonos. Qual que é a diferença? Esse se liga aqui no carbono primário e esse se liga aqui no carbono secundário. Iso vem de igual, porque ele tem os dois lados iguais, ó, tá? N-butil também pode ser só butil. Aqui sec-butil, por quê? Porque o carbono é secundário, tá? Então são formas de vocês observarem aí os radicais. Os mais básicos é importante que vocês saibam, como metil, etil, propil, butil, tá? Aqui eu coloquei para vocês uma lista maior deles, né? Ó. Tá vendo? Aí eles até colocam o nome IUPAC, o nome que é científico, que é estruturado, né? Mas a gente pode usar os outros nomes aí todos, que não tem nenhum problema, tá? E vocês não vão usar todos esses daqui. Eu só coloquei tudo isso para que vocês tivessem uma noção de que isso é bem complexo, tem vários radicais aí, mas a gente vai usar os mais simples aqui. Importante saber do metil. Opa, branco não dá, né? Metil, etil, propil, butil, né? Que ó, falei, ó. Isopropil também pode ser. Terc-butil, olha só que interessante, porque tem um carbono terciário, né? Isobutil, porque ele se liga, tem 4 e aqui ele também tem dois lados iguais, né? 1, 2, 3, 4. Tá? Sec-butil. Então, são todos nomes de radicais, ramificações da cadeia. Mas, ó, vamos agora para fazer os exercícios que eu acho que fica mais fácil, né? Então, ó, nesse caso aqui, que vocês estão vendo, não tem nada de novo. A gente já fez isso em sala, né? Então, vocês contavam os carbonos. Aqui, no caso, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Só tem ligações simples entre eles, né? Ó. E é um hidrocarboneto. Então, o número de carbonos é o prefixo. O tipo de ligação é o radical. E a função orgânica, aqui no casamento do carboneto, é o sufixo. Então, pentano. Tá? Aqui a gente já começa a ver a questão das regras que eu falei. Então, ó, a gente viu lá na aula, né, que em saturação vai ser em, e esse aqui tem 3 carbonos. Então, met, et, prop. Nesse caso, ó, 1, 2, 3. Vejam que eu comecei a enumerar daqui, né, ó, seguindo aquela regra. Por quê? Porque eu tenho que mostrar onde está a insaturação da molécula. Vou mostrar daqui a pouco por quê, tá? E aí são 3 carbonos e uma ligação dupla entre eles. Então, tem esses dois nomes. O nome de baixo aqui é o nome IUPAC, tá? O nome mais novo. Esse nome de cima é o nome mais antigo. Vocês podem usar qualquer um dos dois, vai estar correto, não tem problema nenhum. E aqui eu vou indicar para vocês por que é importante saber esses nomes, assim, identificar isso. Imagina que eu tenha essa molécula aqui, ó, e essa molécula aqui. Então, ó, ambas têm 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E tem uma dupla ligação entre os carbonos aqui. Então, seria, no caso, o penteno, né? Pente de 5, ende, uma dupla ligação, é um hidrocarboneto. Só que olha só essa aqui. Também tem 1, 2, 3, 4, 5. Só que a dupla insaturação está em outra região. Então, eu tenho que identificar isso. No caso, esse aqui é o 2-penteno e esse aqui é o 1-penteno. São moléculas diferentes, substâncias diferentes. Então, tem que ter nomes diferentes. Aqui também pode ser pente 2-eno, tá? Então, por isso que a gente tem que identificar. E aí a ideia de colocar o menor valor é que eu comecei a enumerar daqui, né? Ó, da esquerda para a direita. Por quê? Porque é como se lê? Não, porque a insaturação está aqui. Se eu começasse a enumerar daqui, ó, falasse aqui, deixa eu até pôr de outra cor para ficar mais fácil da gente seguir aqui, ó. Se eu colocasse, diz assim, né, 1, 2, 3, 4, ó, a insaturação estaria no carbono 4. 4 é maior que 1. Então a ideia é que a gente dê os menores valores para a insaturação, tá? Então é por isso que é importante. Aqui eu já coloquei as outras duas regras. Então, ó, aqui vai ser interessante porque a gente consegue visualizar, nesse exercício principalmente, a questão da cadeia principal. Eu vou fazer isso aqui primeiro para vocês observarem. Então, ó, aqui, se a gente for contar, né, ó, 1, 2, 3, 4.
Então tem 4 carbonos. Só que aqui ele tem uma ramificação nessa cadeia. Tá vendo? Que é um carbono só. Se a gente voltar lá naquela parte que eu mostrei lá para vocês, os radicais, uma ramificação de um carbono é o metil. Então, chegamos aqui, significa que no carbono 2, se eu começasse a enumerar daqui, ó, 1, 2, 3, seria um valor maior. Eu tenho que priorizar valores menores. Tá? Como aqui não tem insaturação, eu posso ir priorizar para ramificação. Então, vai ficar 2-metil, a região onde esse radical está, butano. But porque tem 4 carbonos, AMP porque só tem ligação simples, ou porque é um hidrocarboneto. Tá? Então, esse é o nome aqui. Agora, se vocês olharem aqui embaixo, já é um pouco mais complexa essa molécula. Né? Ó, como é que é grande a cadeia. Lembra que eu falei que a insaturação tem que estar na cadeia principal. E aí aqui acho que fica mais fácil você entender o que é o conceito de cadeia principal. Porque, ó, aqui se você contar, né? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Aqui nessa região teria 5. Aqui se eu contar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou aqui 6, tanto faz. Vai dar na mesma, a cadeia principal vai ter 6 carbonos. 6 é maior que 5, então eu tenho que priorizar essa região que tenha os 6 aqui, tá? Então deixa eu só tirar esses riscos que eu fiz aqui. Então, a cadeia principal vai ficar considerada aqui, ó, o que está em vermelho. Coloquei em vermelho para ficar mais fácil vocês verem. Em amarelo, o que não está na cadeia principal, né? Que lembra que eu contei aqui assim para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que não está aqui está em amarelo, que são as ramificações. Igual eu fiz aqui, ó. Tá? Aqui a gente tem duas ramificações diferentes, ó. Tem o metil e o etil. Met, et. Tá? E aí aqui vem as duas regras. Priorize as insaturações. Se eu começar a enumerar daqui, a insaturação, a tripla, fica com menor valor. Se eu começar a enumerar daqui, a ramificação fica com melhor. Sempre que você tiver essas duas questões, você vai priorizar a insaturação. Depois, a ramificação. Ou seja, eu começo a enumerar daqui e não daqui. Tá? Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Tenho uma ramificação aqui e uma ramificação aqui, no carbono 3 e no carbono 5. Lembra agora que eu falei lá da regra de colocar em ordem alfabética. O E vem antes do M. Etil vem antes de metil. Então, como é que vai ficar o nome dessa substância aqui? 3, etil. 5, metil. Opa, perdão. X, porque tem 6. 1, porque no carbono 1 tem uma ligação tripla, ino. Então é 3 etil, 5 metil, X, 1 ino, ou o nome mais fácil, o nome mais antigo aqui, 3 etil, 5 metil, 1 hexino. Tá? Então aqui a gente usou quase todas as regras aí. Isso é um bom exemplo para a gente pensar. Tá? Aqui eu quis fazer diferente, colocando num ciclo para vocês observarem, usando as mesmas regras, só que aqui numa molécula cíclica, numa cadeia cíclica, para vocês usarem também o termo ciclo, né? Verem como é que o que não muda nada na real, né? Então, ó, aqui, se eu começar a enumerar daqui, tá o menor valor para insaturação. Se eu começar daqui, fica para ramificação, mas lembra a regra lá, prioriza uma insaturação e depois a ramificação. Então, vou começar a enumerar daqui. Aí você pode pensar, por que não daqui? Tanto faz, vai dar na mesma. Quer ver? Ó? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, enumerando aí, temos 5, né? No carbono 4 tem um grupamento, um radical metil. Então, 4-metil, ciclo, porque é um ciclo, pente 1-eno, porque no carbono 1 tem uma dupla ligação. Ou então, simplesmente 4-metil 1-ciclopenteno. Então, o que mudou aqui é que, como é uma molécula cíclica, a gente adicionou a palavra ciclo, mas as regras seguem as mesmas, tá?
Aí aqui eu coloquei 3 substâncias para vocês, eu vou pedir para vocês tentarem fazer. Na próxima aula a gente vai resolver elas, tá? Prestem bastante atenção na questão da cadeia principal, tá? Ó, por exemplo, aqui, nesse caso aqui é um ciclo, não vai ter esse problema, tá? Mas aqui é importante que vocês vejam a cadeia principal. Cuidado, porque ela não necessariamente tem que estar numa mesma linha. Ela pode virar para cá, virar para lá, tá? Então observem isso, tentem fazer essa pra gente discutir na próxima aula. E aqui eu coloquei também, ó, nas duas, em cada ponta, para vocês pensarem, começa a enumerar daqui ou daqui. Por quê? Tá bom? Então fica esse aí de desafio, de exercício, né? Deixa eu só pular aqui para não dar resposta para vocês. Aí aqui eu só queria mostrar umas questões das cadeias, ó. Aquilo que eu falei do detergente, né? Que o que muda a cadeia faz com que ele seja biodegradável ou não. Então é só uma diferença de ser ramificada e não ser ramificada, tá? Aqui, o que eu estou mostrando para vocês é a organização dos elétrons na cadeia, tá? Para mostrar que essa estrutura aqui, que é o anel aromático, ela tem características muito ímpares, que é o que a gente discutiu, né? Ó, aroma de cravo da Índia, de noz moscada, de pimenta do reino, de erva doce, de baunilha, aqui o cravo, de canela, tá tudo associado a essa estrutura aqui, que é uma estrutura que na época em que se estava estudando, né, os compostos orgânicos, ela não fazia muito sentido, pelo seguinte: se você pegar a fórmula molecular dela, ela é um C6H6. O que não faz muito sentido se vocês lembrarem nada das fórmulas que eu falei de alcanos, alcenos e alcinos, né? Como assim? Ele tem o mesmo número. 2N mais 2, 2N, 2N menos 2. Tem o mesmo número de carbonos de hidrogênio. Como isso? Como pode ser isso? Essa é uma das ideias lá das histórias românticas científicas, que é a ideia de que o Kekulé sonhou com isso aqui, né? Ele estava tentando resolver esse enigma de como uma substância podia ter essa fórmula, e ele sonhou com o Ouroboros, que era a cobra comendo o próprio rabo. E aí a ideia dele é que talvez essa estrutura tivesse num ciclo. E o interessante desse ciclo é o seguinte, que os elétrons que estão aqui, eles ficam se movimentando nesse ciclo, eles não vão conseguir diferenciar os carbonos entre si. Então eles ficam nesse ciclo aqui, num efeito que a gente chama de ressonância. Na próxima aula eu falo um pouco melhor sobre isso, que eu vou mostrar o modelo molecular para vocês e explico, né? Mas é interessante porque aí essa estrutura aqui, ela não é uma estrutura real, né? Ela não representa a realidade, ela representa um momento daquela estrutura possível, mas é uma possibilidade. Mas depois eu explico um pouco melhor para vocês esse ponto, tá? E aí aqui eu só quis mostrar para vocês como as insaturações também mudam a forma da cadeia, né? Ó, olha só, a cadeia de carbonos, quando ela tem uma insaturação, o que acontece? No caso, geralmente, as substâncias que são óleos, elas são insaturadas. Por isso que as moléculas ficam dessa forma, elas não conseguem se aproximar tanto quanto as moléculas que não têm saturação, né? Ou seja, elas não interagem tanto. Se elas não conseguem interagir, elas ficam num estado mais líquido, menos viscoso. No caso, quando elas são saturadas, que elas conseguem, né, se aproximar, elas interagem melhor entre si, pelas forças intermoleculares que a gente estudou lá. E aí elas ficam no estado sólido. Essa é a diferença, por exemplo, da gordura e do óleo. Quando a gente hidrogena um óleo vegetal, a gente vai ganhar uma gordura vegetal por isso. Hidrogenar, a gente quebra esse processo aqui, quebra essa ligação, faz com que essa molécula se transforme nessa. E aí o que acontece? Uma molécula consegue se aproximar mais da outra, consegue interagir melhor, ficar mais próxima, e essa é a diferença de um estado físico para outro, por exemplo, tá? E aí aqui só para fechar, no anel aromático a gente vai ter algumas nomenclaturas específicas, que é quanto à posição das ramificações. Eu vou falar um pouco disso aqui, mas eu volto a falar disso de novo numa aula que a gente vai estudando especificamente essa questão aí, que é o seguinte: quando eles estiverem na posição 1, 2, a gente vai chamar isso de orto.
3 a gente vai chamar de meta e 4 de para. Então, ó, se você não entendeu, né, o que eu tava falando. Enumerando os carbonos aqui, ó. 2 é orto. Enumerando os carbonos aqui. 3. Lembra que eu estou tentando deixar os menores valores para ramificações. 3 é meta. 2, 3, 4 é para, tá? Por exemplo, paracetamol tem esse nome porque ele tem substituintes no anel dessa forma aqui, tá? Então, isso é específico para anel aromático, uma estrutura que tenha duplas ligações alternadas, tá? E aí depois a gente vai entender que não é bem assim duplas ligações, mas eu vou te explicar melhor. Tá, gente? Era isso. Espero que eu tenha ajudado vocês aí. Tentem fazer os exercícios lá. A gente vai discutir todos eles em sala. É bastante prática esse conceito, tá? O importante é mais compreender os prefixos, sufixos e radicais para entender como é que a molécula é e entender o comportamento dela, tá? Boa semana para vocês, bons estudos.